Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E hoje convido você a acompanhar comigo a leitura de Daniel, Daniel capítulo 1. Aqui nós vamos meditar hoje sobre a importância de nós estarmos posicionados, como é essencial nos mantermos firmes nos propósitos de Deus, como é importante na sua vida você não se contaminar, você não se deixar ser influenciado pelo externo, pelas coisas do mundo, mas se manter firme na palavra de Deus, vivendo aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor já escreveu a teu respeito. Que nada nem ninguém possa influenciar e atrapalhar, tirar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Então eu convido você a abrir comigo lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aqui vai contar para nós quando Jerusalém ela foi para exílio, para Babilônia, e ali isso foi o que Deus, próprio Deus permitiu, porque o povo estava totalmente rebelde, vivendo em desobediência. Então Deus permitiu que Israel fosse sitiada e fosse elevada para Babilônia. Então aqui o rei, ele vai escolher jovens preparados, vai fazer uma escolha a dedo dos melhores de Judá para levar para esse exílio. E nós vamos ver que havia toda uma estratégia real para que essas pessoas fossem influenciadas pela cultura, pela língua, pela tradição, pela religião da época, para que fosse feito ali como se fosse uma lavagem cerebral para aquele povo ali, que depois seria usado para influenciar o resto do povo ali de Israel. Então, Daniel 1 diz assim para nós, olha, eu vou ler a partir do versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Então essa era a intenção. A intenção era de preparar jovens escolhidos para que eles depois servissem o rei como estratégias, como conhecimentos, para que o resto do povo viesse a ser influenciado e dominado pela cultura da Babilônia. Então essa era a intenção do rei. Então ali ele escolheu Daniel e seus amigos, que todos eles quando chegaram ali para Babilônia, todos eles mudaram de nomes. Então ali já começou já a essa influência. Eles passaram a ser chamados por outros nomes, que era Daniel foi se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Então Daniel e seus 3 amigos foram escolhidos para irem para esse exílio. Daniel, contudo, agora aqui é o versículo chave do nosso estudo de hoje. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, grava aqui comigo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, nem com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Ele decidiu. E Deus, veja só, Daniel decidiu não se tornar impuro. Quando Daniel decidiu não se tornar impuro, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade,
O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que vocês concluíram. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Olha que bênção! O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Como é importante você saber se posicionar. Como é importante você decidir no seu coração que você não quer se influenciar, que você não quer deixar de servir a Deus, que você quer se manter firme nos propósitos de Deus para sua vida. Como é essencial você não permitir que nada nem ninguém possa te tirar dos caminhos do Senhor. E isso é uma decisão que cabe somente a mim e cabe somente a você. Não adianta você chegar para uma pessoa e falar, querer influenciá-la, querer mudar a cabeça dela, porque essa é uma decisão que ela tem que tomar no coração dela. Assim como Daniel decidiu se abster, ele decidiu não ter contato, ele decidiu não se alimentar daqueles alimentos oferecidos ali pelo oficial do rei. Ele fez uma escolha. E essa escolha dele, ela foi recompensada no final desse período de tratamento, nesse período de estudos que eles estavam fazendo, de experimentos com esses jovens. Então, ali, quando nós temos que entender que quando nós suportamos o processo, nós somos recompensados. Qual era a intenção do rei ali naquela época? O rei, o que ele queria? Ele queria que fosse treinado os melhores das nações, todos aqueles povos que estavam exilados. Então ele queria que ali fosse peneirado, filtrado os melhores de cada lugar. E eles queriam o quê? Que eles fossem totalmente treinados para servir o seu governo. Então ele queria ali que fossem levantados homens para ele se beneficiar através dos conhecimentos, através das suas aptidões, para que ele levantasse ali um governo aonde ninguém poderia detê-lo. Então ele queria pegar os melhores, fazer uma lavagem cerebral aonde seria ali implantado, infiltrado na mente desses escolhidos toda a cultura, toda a língua, toda a tradição, toda a religião. Então eles seriam transformados em babilônios e ali eles iriam influenciar os seus povos exilados. Então essa era a intenção do rei.
E nessa época, Daniel e os seus 3 amigos, eles tinham mais ou menos uns 15 a 16 anos. Eram jovens, eram meninos, adolescentes, que foram escolhidos porque eles faziam parte, eles pertenciam à tribo de Judá. Então eles tinham uma linhagem real. Veja que aqui ele fala que ele queria, ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Então eram jovens escolhidos a dedo. E Daniel e seus amigos foram um deles, que foram escolhidos e levados lá para esse treinamento que duraria ali 3 anos. Era um processo que iria ficar um tempo ali, aonde eles iriam comer, beber e serem ensinados, terem a sua mente totalmente mudada e transformada pelas influências da Babilônia. E naquela época era uma honra ser treinado como um oficial do rei. Eu acredito que as pessoas que não conheciam a Deus, as pessoas que estavam ali vivendo na Babilônia, o que elas desejavam era fazer parte da corte. Mas Daniel e seus amigos, eles foram provados e aprovados. Amém? Muitas vezes nós somos provados por Deus. Deus, ele permite que sejamos prensados, que sejamos influenciados para ele ver como está o nosso coração. Será que se alguém vier me influenciar, eu vou deixar? Eu vou ir na onda dele? Eu vou mudar o meu pensamento? Será que conforme o lugar que eu estou, eu ajo de uma forma diferente? Eu falo de uma forma diferente? Daniel aqui e seus amigos, eles foram totalmente provados. E eles se posicionaram. Interessante que aqui fala que o nome deles foi mudado. E até aí eles aceitaram, não tem problema. Eles estavam em outra cultura, receberam outro nome. O problema era praticar os costumes contrários à lei de Moisés. Isso Daniel não ia permitir. E é isso que nós temos que entender. Eu vejo que muitas vezes a minha filha, ela chega da escola e ela vem contando para mim matérias como biologia, filosofia, que muitos pensadores não acreditavam em Deus, eram céticos, eram ateus, mas ela é obrigada ali a aprender na escola, porque ela está ali. Biologia vem com aquelas teorias do Big Bang e fala que o homem veio do macaco e não sei o que, e ela tem que estudar e fazer a prova e tirar nota. Não tem o que ela fazer, mas quando chega algo aonde ela tem que se posicionar, algo que vai ferir, trazer vergonha ao evangelho, aí ela se posiciona. E todo mundo ali da sala dela e os professores sabem que ela é cristã e respeitam ela por isso. Então, nós temos que nos posicionar. Nós temos que fazer a diferença no nosso meio. E é isso que Daniel ali iria fazer. O rei, ele estava ali servindo uma comida e a bebida, que muito provável seria a melhor, porque era uma comida real. Era as melhores iguarias, os melhores vinhos, os melhores temperos, uma variedade de alimentos, porque eles estavam ali dentro de um palácio, então ali era servido o melhor. Só que o que acontecia ali? Qual que era o costume daquela época? Antes de ser servido o alimento, eles ofereciam, consagravam esses alimentos e as bebidas para os seus deuses. Então havia ali uma oferta, havia ali uma consagração para deuses. Então Daniel, quando ele está sabendo disso, que ele vai para o rei lá no palácio, ele já sabe que era feito isso, havia essa idolatria de outros deuses, aquela consagração. Fala, não, eu não vou comer desse alimento. Eu não vou comer porque esse alimento é impuro.
diante da lei de Moisés, eu não vou me alimentar com esse tipo de alimento. Então Daniel, ele barra ali, falou, não, eu tô aqui, eu vou ser treinado durante 3 anos, mudaram o meu nome, tô exilado, tudo bem, mas eu não vou praticar aquilo que é praticado. Eu não vou me conformar com isso. E é assim que nós temos que nos posicionar. Por isso que Paulo fala, e não vos conformeis. Lá em Romanos 12, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, abra lá em Romanos 12. Paulo diz assim no versículo 1, olha. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos amoldar. Em outras traduções fala, não vos conformeis. Nós não podemos deixar com que o mundo gere dentro de nós um padrão. Não podemos pensar como o mundo, não podemos falar como o mundo, não podemos ter atitudes como o mundo. Porque Paulo está dizendo que nós não podemos nos amoldar aos padrões, mas nós temos que ter a nossa mente transformada. Porque aquele que é conformado, aquele que tem a sua mente moldada com as coisas do mundo, ele é totalmente controlado pelas pressões, pelo meio exterior, pelas influências mundanas. Ele é como o Tiago fala, um homem de ânimo dobre, um homem que oscila, um homem que não tem posicionamento. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, está em cima do muro, aquele que está em cima do muro, ele já está no mundo. Porque nós temos que nos posicionar e temos que nos manter firme naquilo que nós cremos, naquilo que nós vivemos. Nós temos que ter a nossa fé totalmente enraizada na rocha que é Cristo Jesus. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus. E o meio externo não vai trazer dúvida para nós. E nem vontade de ser influenciado. Mas quando eu sou totalmente transformado, a minha mente, assim como Daniel ali e seus amigos, eles são controlados pelo poder interior, pelo poder que opera em nós. Nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não vou mais ser influenciado, controlado, moldado pelo meio externo, por aquilo que quer me levar para outros caminhos, me tirar da presença do Senhor. Mas eu vou ser totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai me guiar, é Ele que vai me levar aos caminhos, é Ele que vai fazer com que eu viva a vontade do Senhor e não andar nas periferias da vontade de Deus, mas eu vou viver no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, aí eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, porque ele vai ter o melhor para mim. Então eu sou transformada, a minha mente ela é transformada. Esses jovens lá na Babilônia, o intuito do rei era transformar a mente deles, moldar a mente deles. Ele queria ali fazer com que esses meninos escolhidos, exilados, eles se tornariam babilônios e influenciariam o resto do seu povo. Essa era a intenção do rei e essa é a intenção do inimigo. Essa é a intenção de Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele não cansa, ele não desiste disso. Então ele usa de artifícios, de artimanhas, ele usa de forma subliminar, de forma sutil, nos influenciar. Através daquilo que nós ouvimos, nós vemos, por onde nós andamos, com quem nós falamos.
através da internet, da televisão, de reportagens, do nosso dia a dia. Ele vai usar sempre de modo sutil, ele nunca vai aparecer para nós como ele realmente é. Mas ele sempre vai vir de uma forma subliminar, sempre vai apresentar ótimas oportunidades para nós, sempre vai nos oferecer iguarias, o melhor, aparentemente o melhor. E muitos são influenciados, muitos são totalmente lançados a esses prazeres, porque as coisas que o mundo oferece são boas. A primeiro momento é bom, mas se eu não me posicionar, se eu não estiver totalmente firmado, aquilo tudo é uma estratégia para que eu me perca, para que eu saia dos caminhos do Senhor, para que eu deixe de estar com Ele por toda a eternidade. Então é uma luta diária. E todos os dias Ele vai nos apresentar iguarias, pratos, manjares deste mundo. E aí cabe a nós, como Daniel, que decidiu, Daniel tomou uma posição. Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que deves guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, sobre tudo, sobre qualquer coisa na tua vida, o mais importante é você guardar o teu coração. Se tem algo que você deve guardar, é o teu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é traiçoeiro. E muitas vezes somos influenciados pelas emoções. Somos influenciados pela empolgação. Somos influenciados pelos desejos da nossa carne, pelas nossas ilusões emocionais, pelas nossas fraquezas, pelas nossas carências, pelos nossos desejos. Porque deixamos com que o nosso coração, ele venha falar mais alto. A nossa carne venha falar. Então nós temos que guardar o nosso coração. A fonte da vida está no nosso coração. Porque é ele que vai determinar dentro de você se você quer o mundo, se você quer Deus. É dele. Então guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Toma cuidado aquilo que tem se apresentado na tua vida. Toma cuidado, oportunidades que têm aparecido na tua mão. Você fala: meu Deus, caiu na minha mão. Só pode ser algo de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Ora a Deus, peça para que Deus confirme aquilo que está sendo oferecido para você. Para você não ser enganado pela empolgação, pela emoção, pelos teus sonhos. Porque o coração do homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. E às vezes aquilo que está vindo na tua mão faz parte dos teus planos, dos teus desejos. E o inimigo sabe o que você quer. E ele pode vir te enganar, te influenciar. Então nós temos que estar posicionados em escolhermos a Deus. Daniel escolheu Deus. Ele escolheu Deus. E a pergunta de hoje é: quem você está escolhendo? Quem você escolhe? Na hora que isso é apresentado, na hora que as oportunidades aparecem na tua vida, quem você está escolhendo? Você pensa se é de Deus ou não? Você pensa se vai agradar a Deus ou não? Ou você se joga de cabeça? É tomado pela ansiedade, pela emoção e vai pegando tudo e vai fazendo tudo e vai aceitando tudo que é oferecido na tua vida sem antes consultar, sem antes buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça. A palavra do Senhor fala: busca primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que acontece muitas vezes é que nós buscamos primeiro as coisas, queremos acrescentar as coisas na nossa vida e depois colocamos Deus lá em último plano. Invertemos as prioridades.
Não é errado. Não é errado nós adquirirmos coisas, não é errado vivermos o melhor dessa terra, porque o Senhor, Ele derrama bênçãos sem medida sobre nós e Ele quer que vivamos o melhor dessa terra. Mas quando eu coloco tudo isso acima de Deus, eu estou andando completamente errado, estou andando completamente contrária aos seus planos e aos seus propósitos na minha vida. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que estar posicionado. E quando Daniel se posiciona e fala, não, eu não vou me tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E ele pede para que o chefe dos oficiais permitisse para que ele não comesse esses alimentos. Era praticamente algo impossível. Um chefe do rei seria influenciado por Daniel. Porque a regra, a ordem era para todos. Então Daniel deveria sim comer e beber das iguarias do rei. Mas quando Daniel se posiciona em Deus, Deus age a favor de Daniel. Entende isso? Quando você se posiciona em Deus, Deus ele começa a agir a teu favor. Deus coloca pessoas no teu caminho que você nem imaginava que iria colocar. Deus muda o coração de pessoas que aos seus olhos era impossível. Deus, ele faz um rebuliço na nossa vida. Porque ele vai fazer com que tudo coopere para o teu bem. Então, aqueles improváveis, pessoas com o coração duro, amargo, vão ser pessoas usadas para te ajudar. Vão ser pessoas levantadas por Deus para fazer com que você viva o teu propósito. E é isso que aconteceu com Daniel. Quando Daniel se posicionou, ele colocou ali bondade no coração desse oficial. E esse oficial olhou para Daniel e para os seus amigos com bondade. E Daniel falou assim, olha, eu poderia comer só legumes e verduras durante 10 dias. Imagina um oficial que tem uma ordem do rei, se ele desobedecesse o rei, ele seria morto. Então ele fala assim, mas eu tenho medo do rei ficar sabendo e aí achar que eu estou sendo influenciado por vocês e eu não estar obedecendo ao que o rei mandou e aí eu vou ser morto. Eu vou ser morto, então eu não quero, ele vai pedir a minha cabeça, ó. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então aí ele pega e fala para ele, olha, vamos fazer uma experiência com seus servos durante 10 dias. 10 dias. Nós vamos comer somente os legumes, as verduras, por 10 dias. Se não der certo, se nós não ficarmos saudáveis, se você vê que nós estamos ficando fracos, então aí eu vou comer as iguarias do rei. Daniel sabia que Deus era com ele. Daniel sabia que esse posicionamento dele seria recompensado. Porque quando nós nos posicionamos com o Senhor, nós temos a certeza de que Ele está no controle. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. E quando nós nos posicionamos com Deus, Deus honra. Deus honra aqueles que se posicionam. Deus honra aqueles que se mantêm firmes no seu propósito. Então, a partir do momento que Daniel ali se posicionou, Deus já começa a mover a seu favor. Então, ali aquele homem já aceita isso, aceita esse teste. Tudo ali já começa a cooperar para o bem de Daniel e seus amigos, porque Deus estava no controle. Se eu agir de acordo com a minha força, se eu agir de acordo com a minha emoção, o Senhor não vai agir a meu favor, porque eu estou debaixo do livre-arbítrio. Então ele vai deixar que eu faça o que eu acho que eu devo fazer e as consequências eu também vou ter que viver de acordo com aquilo que eu fiz. Mas quando eu entrego para Deus, Deus toma a frente.
Deus toma frente da situação. E aí eu sou conduzida pelo seu poder, conduzida pela tua vontade sobre a minha vida. Amém? Lá em Romanos 12, 18, fala assim, olha, façam tudo possível para viver em paz com todos. Então, Daniel ali, ele em nenhum momento, ele e os seus amigos fizeram rebelião. Nós não vamos comer nada. Joga o prato no chão, joga a taça no chão. Não. Faça tudo para viver bem. Então ele foi ali com gentileza, com generosidade, falar com o oficial. Ele foi ali na humildade. Olha, por favor, será que nós podemos comer, né? Faça essa experiência para nós. Ele foi com generosidade. Sabe, irmãos, é melhor ter paz do que ter razão. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas com a nossa justiça, com os nossos argumentos. Queremos ser os donos da verdade e aí nós falamos coisas sem pensar, agimos de forma totalmente, sabe, inadequada. Vamos pelo ímpeto das emoções e colocamos tudo a perder. Na Bíblia, quantas pessoas que nós temos de exemplo que usaram de generosidade e elas foram libertas do pior. Lembra lá quando Moisés nasceu, que Faraó tinha levantado 2 parteiras e ele ordenou para que elas matassem ali todo menino que nascesse, todo parto que elas fizessem do povo judeu ali era para ser morto. E elas vieram, falaram para o rei de uma forma assim generosa, olha, nós até iríamos te obedecer, mas acontece que as mulheres são muito fortes e os bebês já nascem ali sozinhos, não precisavam de nós, tal. Então, elas através dessa forma de falar, Deus honrou a vida delas. E elas foram livres da acusação do faraó, livres da morte por desobediência de faraó. Deus agiu com bondade, porque elas souberam falar. E nós temos que pedir a Deus isso, a sabedoria de usar as palavras certas, usar as palavras na hora certa. Muitas vezes perdemos a razão pela forma que nós falamos, e nem sempre é o que estamos falando, mas como nós estamos falando. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento do que falar, como agir, porque isso vai fazer total diferença. Esses jovens, eles foram ali humildes com esse homem. E esse homem foi tocado ali, o seu coração foi tocado por Deus e ele deu ali para eles esses 10 dias. 10 dias para se alimentar. Só dos legumes, só das verduras ali. As pessoas que vivem os desafios da vida como uma oportunidade de fazer prova de Deus e glorificar o nome do Senhor, essas pessoas, elas saem vitoriosas. Sabe, nós temos que entender que os desafios, as provas, as provações, as lutas vão vir na nossa vida e nós vamos ter que passar por elas glorificando o nome do Senhor, passar por elas fazendo a diferença. As lutas, os desafios, elas não podem fazer com que você saia do caminho de Deus. Elas não podem fazer com que você desista, muito pelo contrário, isso é uma oportunidade. Veja que isso que você está passando hoje na tua vida é uma oportunidade de você ser aprovado por Deus em fidelidade, em gratidão, em amor a Ele, em fé. Sabe, a gente tudo acha que não, tudo é o inimigo, tudo é ele que está fazendo, é ele que está destruindo a minha vida, mas muitas provações que passamos são Deus que permite. Deus permite a prova. Mas Ele não permite a prova para nós sermos reprovados. Deus permite a prova para sermos aprovados por Ele. Para sairmos desta luta, sairmos dessa pressão, dessa perseguição, glorificando o nome do Senhor, fazendo a diferença no nosso meio,
fazendo com que as pessoas que estão ali, elas sejam tocadas e elas sejam transformadas pelo poder de Deus. Não pelo nosso poder, não pela nossa capacidade. Nada vem de nós, nada é sobre nós. Tudo vem de Deus e tudo é para Ele. A honra, a glória é toda para Deus. Então, esses meninos aqui, eles se posicionaram. E o nome do Senhor foi glorificado. E a pergunta de hoje para o nosso coração é: como que eu tenho me posicionado? Como que você tem se posicionado diante de tudo que tem sido oferecido na tua vida? Diante das provas, diante daquilo que vem como uma imposição, como algo que você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Como que você tem se posicionado? Será que você fica com medo e se deixa levar? Será que você foge? Será que você acaba fazendo, acaba falando, acaba participando porque você não quer se posicionar, tem medo? Será que no teu trabalho, na tua rua, onde você frequenta, as pessoas sabem que você é homem de Deus, mulher de Deus? Como que você tem se posicionado? E esses meninos aqui, eles ficaram ali 10 dias. 10 dias se alimentando dos legumes. 10 dias ali totalmente posicionados. Enquanto os outros estavam ali comendo e bebendo, eles estavam ali comendo somente os legumes. Estavam posicionados. Eu vejo ali, assim, eu imagino, né, os outros meninos comendo e até rindo, né? Porque comiam comidas fortes, comidas com gordura, com muita proteína, com muito carboidrato, e estavam lá comendo ali e olhavam lá para Daniel comendo uma cenoura cozida, um rabanete, uma abobrinha refogada. E aí eu acho que eles olhavam assim: esses daí já eram, não vão aguentar. Eles não vão aguentar. Nós vamos ser os escolhidos, nós vamos ser os melhores, porque aqueles lá não vai dar em nada. E muitas vezes é assim que as pessoas olham para nós. Aquele que está no mundo, ele muitas vezes olha para nós e fala: ih, coitado, aquele lá, aquele crentezinho lá, eu não, eu sou melhor, eu tenho tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. E esse povo aí, ó, nada pode, tudo fala que Deus não permite, isso. Passamos por isso. Mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. É para isso que nós estamos. Nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para fazermos a diferença, sermos o sal dessa terra, a luz deste mundo. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para estarmos posicionados, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente em nós. Ali, aqueles jovens comendo ali os legumes, os outros olhavam e falavam: nossa, que eles são assim? São diferentes de nós, por quê? Só que passados esses 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais inteligentes, mais preparados do que todos os outros que se regalaram ali, comer até sair pelos olhos as comidas dos reis. Esses jovens, eles estavam, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência, para que conhecessem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Então, quando eu me posiciono, eu sou recompensada por Deus. Quando eu me posiciono, Deus honra a minha vida. Enquanto esses outros jovens estavam rindo ali,
e esses jovens aqui, Daniel e seus amigos, estavam posicionados, ninguém dava nada para eles. Mas depois se comprovou que o posicionamento deles de comer somente ali os legumes e não comer a comida consagrada do rei a outros deuses fez total diferença na vida deles. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo oferecido para nós. Muito cuidado com aquilo que tem entrado na tua mente, com aquilo que tem passado pelo teu coração, criado raízes dentro de você. Tome muito cuidado. Peça para Deus para que abra seus olhos, para que você possa ver, te dê a sensibilidade de espírito, para que você possa sentir quando aquilo que está sendo oferecido para você é enganoso, é para te influenciar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo tem usado de muitas formas, para nos influenciar. Então toma cuidado, se posiciona. A palavra de Deus fala lá em Mateus 6,33, como eu já disse agora há pouco, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, faça hoje essa avaliação no teu interior. O que você tem buscado primeiro? O que tem entrado no teu coração? O que tem sido oferecido? Porque o diabo, ele é tão astuto que ele entra na nossa vida por brechas tão pequenas que somos nós que damos, porque ele só entra na brecha daquele que dá a brecha para ele entrar. Então ele vem e ele age na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, de uma forma tão, subliminar, que o que falta para nós é estarmos totalmente posicionados com o Senhor. Porque se eu me deixar influenciar, hoje vem um prato, amanhã vem o outro, e depois vem o outro, e um abismo vai puxando o outro abismo. E quando eu vou ver, eu tô aí com a minha barriga cheia da comida desse mundo. E aí vai me dar congestão, pecado, consequências na minha vida. Não viva nessa terra para agradar ninguém. Viva nessa terra para agradar a Deus. Daniel, ele nos ensina como viver uma vida de propósito e fidelidade com Deus. Que mesmo ele sendo totalmente posicionado com o Senhor, desafios vinham na vida dele. E desafios vão vir na nossa vida. Nós vamos ser provados, nós vamos ser testados, nós vamos ser muitas vezes pressionados. Mas o nosso coração é de Jesus. A nossa vida é do Senhor. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Os meus passos devem ser os pensamentos dele. Os meus ouvidos devem ouvir aquilo que o Senhor ouve. A minha boca tem que falar o que o Senhor fala. Os meus olhos têm que ver o que o Senhor vê. Eu não posso me influenciar. Eu não posso permitir que nada nem ninguém me afaste do caminho do Senhor. Amém? Daniel aqui e seus amigos, eles foram totalmente honrados. Aqui para encerrar, fala que eles foram levados ali à presença do rei. E quando o Nabucodonosor conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel ali ocupa um cargo de confiança do rei.
Daniel vira ali o braço direito do rei, porque ele se posicionou. Não foi influenciado, pelo contrário, ele influenciou. O rei ali viu que eles eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, mais preparados do que qualquer outro. Então ali eles fizeram a diferença naquele lugar. E é assim que o Senhor espera de você também, que você faça a diferença, que as pessoas possam olhar para você e ver em você um homem sábio, uma mulher sábia, pessoas que totalmente estão firmadas em Cristo Jesus, posicionadas no Evangelho, pessoas que amam a Deus mais do que tudo. É isso que o Senhor espera. Então, não fique se sentindo com medo, pressionado de que, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, isso é muito pesado para mim. Se posiciona somente no Senhor, que Deus ele vai fazer coisas na sua vida que você nem imagina, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado através de você. Amém? Vamos orar então nesse momento? Vamos entregar ao Senhor o nosso dia, a nossa vida, o nosso coração, que Ele esteja no centro de tudo, que seja tudo por Ele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por mais este dia e pedimos, Deus, que nós sejamos homens e mulheres posicionados, Deus. Senhor, nós não queremos, Deus, nos desviar, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus, mas nós queremos andar contigo, Jesus. Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor seja o sim e o não das nossas decisões, Deus. Que o Senhor esteja à frente, Deus, à frente, nos guardando, Pai, nos livrando de todo o mal, Pai. Tocando, Senhor, no coração dos nossos inimigos, Deus. Trazendo a paz que só o Senhor pode trazer em nossas vidas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos agora, Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Deus, é do Senhor, Deus. Venha, Deus, venha sobre cada um de nós. Visita cada casa agora nessa hora, Deus, cada família, Deus, que precisa, Senhor, se posicionar, Deus. Homens e mulheres, Deus, que se encontram perdidos, Pai. Que eles se posicionem, que eles estejam alinhados, Pai, à Tua palavra, posicionados, que nada nem ninguém os tire do caminho, Deus. Porque só há um caminho, só há um caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Oh Deus, e não há outro lugar que podemos estar, Deus, porque é só o Senhor que tem palavras de vida eterna. E é com o Senhor que nós queremos andar, Deus. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que nos ama, que derrama sobre nós bênçãos sem medidas. O Senhor é aquele que tem o melhor nessa terra para vivermos e um dia por toda a eternidade, Deus. Por isso, Pai, não se afaste a sua presença de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos todos os dias glorificar e exaltar o Teu santo nome e fazer a diferença nessa terra, Deus, em todos os lugares que nós formos, com todas as pessoas que nós falarmos, Deus. Que o perfume do Senhor seja exalado, Deus, e que as pessoas conheçam o único e verdadeiro Senhor de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? E só se posiciona. Só se posiciona. Eu sei que você tem sido aí provado para desistir, para não permanecer. Mas o Senhor diz hoje para você, se posicione. Porque aquele que se posiciona, o Senhor toma frente de tudo. Amém? Então não tenha medo. Apenas confia no Senhor e siga em frente com Ele. Amém? Um grande beijo para você. Fica com Deus, Deus te abençoe. E eu te espero amanhã. Amém? Um ótimo dia para você. Um beijo no teu coração e até amanhã.